Olá, pessoal, bom dia a todos. Estamos aguardando aqui uns minutinhos para que todos entrem, tá? Então, daqui a pouco a gente começa o nosso webinar. Bom dia, pessoal, novamente. Estamos aguardando alguns minutos para iniciar o webinar, tá? Para que todos consigam entrar. Então, vou pedir para vocês aguardarem mais uns minutos, por favor. A partir do slide 23. 40 a 1 hora. Então, Oi, pessoal, bom dia a todos. Primeiramente, a gente gostaria de agradecer a presença de todos aqui nesse nosso webinar.
Hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre essa parte de transporte, né? A nossa intenção hoje é descomplicar o transporte de produtos perigosos no município de São Paulo e esclarecer as principais dúvidas, né? A gente tem a honra, né, de ter essa parceria inédita com a Coordenação Municipal de Defesa Civil de São Paulo, com o DEC, e hoje eu tenho certeza que vai ser bem produtivo para todos vocês. Antes da gente começar o nosso webinar, a gente vai falar um pouquinho sobre a Intertox. A Intertox, ela é uma empresa de consultoria especializada na gestão do risco químico, toxicológico e ambiental, e tem como principal objetivo garantir a satisfação do cliente. Então, a gente desenvolve soluções de acordo com o foco do cliente, as necessidades do cliente, né, para ter um melhor caminho ali para solucionar esses desafios, com muita cooperação e transparência. E o resultado disso é a solidez de mais de 24 anos no mercado nacional e internacional, sendo referência na consultoria desse assunto. Então, as nossas soluções, né, elas fazem parte de todo o ciclo de vida de um produto químico. Então, a gente vai desde ali da produção, armazenamento, vendas, expedição, exportação, assuntos regulatórios, o transporte do produto, né? Ali a elaboração das documentações necessárias, a gestão de resíduos, na parte dos laboratórios também, no plano de desenvolvimento de produtos e sustentabilidade socioambiental. Nós também somos uma empresa certificada, né, pela ISO 9001, sob o escopo prestação de serviços para compliance da gestão de riscos químicos, toxicológicos e ambientais, através de consultorias, treinamentos e softwares. Só um minutinho. Opa, deu um errinho aqui. Bom, então agora eu vou apresentar para vocês os nossos palestrantes de hoje, né? A primeira palestrante é a Natália Cavalaro, ela faz parte aqui da equipe da Intertox, ela é especialista em legislação, classificação de perigo e transporte de produtos perigosos, ela é química formada pela Universidade Federal de São Paulo, tem mais de 8 anos de experiência na área de gestão de risco químico e toxicológico, ela atendendo diversos setores químicos, e também ela é membro da Comissão de Estudos de Transporte de Produtos Perigosos da ABNT. O nosso segundo palestrante convidado de hoje é o Edmilson Mariano. Ele é analista de respostas da Coordenação Municipal de Defesa Civil, formado em tecnologia e gestão de segurança privada pela Universidade Bandeirantes de São Paulo. Desculpa, pessoal, tivemos alguns problemas técnicos aqui. Então, iniciando a nossa apresentação, né? Hoje o nosso tema é focado no transporte no município de São Paulo, mas para iniciarmos, é muito importante que a gente entenda e tenha um pouco do domínio da legislação de transporte rodoviário de produtos perigosos. Para iniciar, então, vamos falar quais são as regulamentações que regem hoje o transporte rodoviário de produtos perigosos no Brasil. Aqui, então, a gente traz um fluxo, né, dessas legislações, então, conceito histórico, né, da onde surgiu hoje o regulamento da NTT, que está hoje vigente. Então, por meio do decreto 96044 de 1988, foi aprovado o regulamento para o transporte rodoviário de produtos perigosos. Posteriormente, sendo promulgada a Lei 10.233 em 2001, foi criada a NTT, que hoje é a agência que regulamenta o transporte terrestre, e também passou essa atribuição a essa agência para atualizar esse regulamento ao longo do tempo. Essa resolução, né, ela foi sendo atualizada aí por muitas versões, né? Hoje as mais recentes que eu trago aqui, cito para vocês,
é a resolução 5232, que aprovava as instruções complementares do regulamento. Então, era a resolução que trazia os requisitos mínimos obrigatórios que o expedidor, o transportador, eles necessitariam atender, né, durante esse transporte, e posteriormente a resolução 5848 de 2019, que trazia então, de fato, quais eram as infrações, as penalidades, caso esses itens de atendimento constantes na 5232 não fossem cumpridos. Essas duas resoluções, elas foram unificadas por meio de um decreto que falava justamente sobre essa revisão e consolidação de atos normativos inferiores a decretos. Então, elas foram consolidadas, não tiveram alterações, e tivemos a publicação da Resolução 5947 de 2021, que até maio deste ano ainda estava vigente, né? Por que ainda estava? O ano passado, essa resolução, ela passou por uma consulta pública, então o comitê de especialistas da NTT avaliaram que era o momento, né, de fazer uma revisão nessa resolução, e ela foi revogada com a entrada da resolução 5998 de 2022, né, que entrou aí com vigência em junho deste ano. Então, hoje, quando falamos de transporte de cargas perigosas pelo modal rodoviário no Brasil, temos que remeter à resolução base da NTT, que é a 5998. Essa resolução, no entanto, ela acabou até sofrendo uma alteração recentemente pela 6016. Foram pequenas alterações que foram identificadas aí, que seria necessário, mas questões bastante pontuais, textuais, né, que precisavam de alguma alteração. Então, mesmo que tenha essa alteração da 6016, é só uma alteração, ela não chega a revogar a 5998. Então, agora, entendendo qual que é a legislação que hoje rege o transporte no Brasil, né? E aqui eu estou falando em escala federal, então qualquer produto químico que esteja passando por vias públicas no território brasileiro, ele deve cumprir essa legislação, inclusive aqui dentro do município de São Paulo, que a gente vai falar mais adiante. Então, quais são esses requisitos que precisamos atender para transportar produtos perigosos? Então, existem diferenças muito significativas, né, de transportarmos um produto perigoso para um produto que não é perigoso, né, um bem de consumo, né, que não confere um risco aí de fato durante esse transporte. Então, quais são os processos? Então, aqui eu trago resumidamente, né, todas as etapas desse transporte, né, que vocês precisam atender. Mas, primeiramente, vocês têm que classificar o seu produto, né? O produto ele pode não ser perigoso. Como é que vocês fazem isso? As instruções complementares anexas à Resolução 5998 traz critérios de classificação desses produtos, né? Então, nós temos 9 classes de risco. Então, o transporte, ele trata do risco, né? Então, tomando-se como base as características físico-químicas desse seu produto, ou do seu artigo, ou também do seu resíduo, é possível alocá-lo à classe de risco. Nós temos as 9 classes de riscos que eu falei para vocês, né? Pode ser que seu produto ele tenha somente uma classe de risco ou ele tenha mais de uma classe de risco. E aí a gente está falando daqueles produtos que possuem riscos subsidiários, né? Então ele pode ser inflamável, corrosivo, pode ser explosivo, ou ele pode ser tóxico, né? Então tem diversas vertentes aí. Quais são esses procedimentos para você classificar um produto, né? Então, são considerados alguns métodos de ensaios, né, que estão presentes na resolução, para cada uma dessas classes de risco. Também tem as opções aí de extrapolação dos perigos, né, dessas substâncias, dessas misturas, conforme dados presentes em literatura. Então, não necessariamente vocês precisam fazer um determinado ensaio para entender que seu produto é inflamável ou corrosivo, né? Às vezes, conhecendo a característica do seu produto, as substâncias que estão presentes naquela mistura, você consegue predizer qual vai ser o risco do seu produto. Fazendo essa classificação, né, tendo em conta aí as classes de riscos desse produto, vocês vão então alocá-lo a um número ONU e um nome apropriado para embarque. Então, existe uma relação de produtos perigosos dentro da resolução ANTT 5998,
que vocês vão conseguir identificar qual é o melhor nome para esse produto conforme o risco dele, tá? E aí vai ser a base fundamental para vocês trabalharem nessas informações. Então, definindo esse número ONU, nós vamos para o segundo processo, que é o processo de acondicionamento das embalagens desse produto, né? Então, a escolha da embalagem para acondicionar o meu produto. Eu posso colocar esse produto perigoso em qualquer embalagem, numa garrafa PET? Não, né? Existem alguns casos de exceção, quando a gente está falando em quantidade limitada por embalagem interna, mas, de modo geral, nós precisamos ter uma embalagem que tenha sido um projeto tipo aprovado, que são as conhecidas embalagens homologadas, né? Então, são embalagens certificadas que passaram por determinados testes, né? Então, queda, empilhamento, pressão, outros testes, né? A depender desse risco do produto. E como que é avaliado isso? Cada número ONU, né, nessa relação de produtos perigosos, ele tem uma coluna ali de instruções de embalagem, né? E essas instruções de embalagem, a depender do grupo de embalagem, que é um nível de risco, pode ser 1, 2 ou 3, ou até nem ter grupo de embalagem, vocês conseguem acessar essa instrução e dentro dessa instrução, né, vocês vão ter aí qual que é a codificação dessa embalagem para um IBC, para uma embalagem composta, para uma embalagem combinada, se vocês vão utilizar um tambor, uma bombona, né? Então, vocês conseguem identificar e ter um norte da embalagem adequada para acondicionar esse produto, né? Essa embalagem, ela vai estar minimizando os riscos aí durante esse seu transporte. Então, classificamos, acondicionamos o produto na embalagem e agora nós vamos para a parte da identificação dessas embalagens. Então, essas embalagens de produtos perigosos, elas devem ser identificadas, né? Então, como que você vai comunicar aqueles que não entendem qual é o risco do produto, que é um produto perigoso, né? A gente tem que marcar e a gente tem que rotular. Quais são essas marcações que vocês devem identificar nessa embalagem? Essa embalagem deve ter o número ONU do seu produto, o nome apropriado para embarque, os rótulos de risco, né? Dependendo se for mais de um risco, então tem que ter mais de um rótulo, símbolos adicionais, e aqui a gente fala daqueles casos quando é perigoso ao ambiente aquático, ou está em quantidade limitada por embalagem interna, que é um assunto que a gente não está abordando, mas tem uma simbologia específica, e também os símbolos de manuseio, como símbolos das setas, né, de direcionamento dessa caixa, empilhamento, entre outros. Então, identificamos aí nossa embalagem, nós vamos para o processo da expedição. Como vamos acondicionar esses produtos dentro do veículo, né? Então, acondicionando esses produtos, estivando essa carga, né? É necessário identificarmos esse veículo, né? Que vai estar transportando esse produto perigoso pelas vias públicas. Então, o veículo, de modo geral, ele tem que ser identificado por meio dos painéis de segurança, que são aqueles painéis laranja, né, que vai conter o número ONU, o nome de risco, ou até um painel laranja somente, né, quando a gente tem mais de um número ONU dentro desse veículo. Os rótulos de risco, né, que vai identificar aí qual que é o risco que tem ali dentro, se é um produto inflamável, né, então um exemplo, etanol, né, é um produto inflamável, ele vai ter que ter essa simbologia por meio do rótulo da classe 3. Demais símbolos aplicáveis, então aqui também entra a questão do perigoso ambiente aquático, então tem que levar essa informação. E o mais importante também, que trouxe aí pela resolução, é sem a sinalização imprópria, né? Então é importante que esses veículos eles não possuam outras marcações que possam gerar erro ou podem gerar dúvidas para quem está olhando esse caminhão de longe, né? Então ele tem que estar identificado corretamente para que não tenha dúvidas durante um acidente, né? Durante até uma parada por conta de um transbordo. Temos também a questão dos EPIs e o conjunto de equipamentos para situações de emergência. Então, o condutor ali, ele tem que portar o EPI para cada ocupante do veículo e esse conjunto de equipamento para situações de emergência, incluindo extintor de incêndio da carga. E aqui é um ponto bastante importante, né?
A depender do número ONU, nós temos um conjunto de EPIs que será adequado para aquele risco, né? Então, não tem um EPI padrão para todas as cargas, né? Por isso que vocês devem consultar também, auxiliando aí com a resolução da NTT, as normas da BNT. Então, 7.500, 9735, que trazem esse auxílio aí para vocês entenderem qual que é o EPI, ou também qual que é o extintor de incêndio da carga, né? Dependendo do risco do seu produto, será necessário mais de um extintor de incêndio da carga ou um extintor de incêndio diferenciado. Indo agora para a questão documental. Então, quais são essas documentações necessárias no transporte de cargas perigosas? Então, aplicável ao condutor, CNH, né? Temos o curso MOP, que é o curso de movimentação de produtos perigosos, hoje ele não tem mais essa nomenclatura, mas também é exigido. E aplicável ao veículo, né, o certificado de licença veicular, o CTPP, o CIPP e o CIV, né, que são as certificações de inspeção do veículo, voltada para a questão de veículos a granel. Então, se você estiver transportando uma carga fracionada, você não necessita dessas certificações, tá? O documento para transporte de produtos perigosos, que antes era conhecido apenas como nota fiscal, né? Hoje a legislação ela aborda documento para transporte de produtos perigosos, então pode ser qualquer documento que contenha as informações mínimas obrigatórias do número ONU. Então é aquela sequência estabelecida que deve constar nesse documento, né? Como forma até de auditá-los, né? Durante uma parada, né? O policial ali rodoviário, ele vai verificar na sua nota fiscal se de fato, na nota fiscal não, desculpa, nesse documento ou na nota fiscal, se de fato vocês colocaram essa descrição do número ONU perigoso, tá? E a ficha de emergência, que hoje ela está em caráter opcional, mas ela ainda é recomendável, justamente aí para facilitar os casos de acidente ou algum tipo de incidente que possa ocorrer nesse caminho. Agora, indo para a questão das licenças, existem algumas licenças que devem ser cumpridas, né, quando a gente está transportando produto perigoso, né? Além de termos que transportar esse produto perigoso num veículo de carga, MISP ou especial, né, esse veículo ele tem que ter algumas licenças. Então, em escala federal, a gente pode citar aí os produtos controlados, né, pelas polícias ou pelo Exército. Então, se o seu produto for controlado, certamente ele tem que ter essa licença de transporte, tá? Licenças interestaduais, e aí a gente cita a autorização ambiental de transporte interestadual de produtos perigosos, né, emitida pelo IBAMA. Então, qualquer transporte interestadual deve ter essa licença. Então, por isso que é importante vocês mapearem também a logística desse transporte para entender quais são as rotas executadas e também poderem cobrar das transportadoras, né, caso não seja um veículo próprio da empresa, essas licenças. As licenças estaduais, então também existem licenças ambientais estaduais, então é necessário fazer essa avaliação, né, se o estado ali que vai passar essa carga tem alguma licença específica, e as licenças municipais, né, que é o tema aqui do nosso webinar hoje, né, e eu cito aí a licença especial de transporte de produtos perigosos, que é a LETPP, né, que é uma licença emitida para o município de São Paulo, ou seja, todo veículo com carga perigosa que passe dentro do município de São Paulo deve apresentar essa licença. Considerando as licenças, ainda a gente tem que falar sobre os reportes de fluxo de transporte de produtos perigosos. Hoje nós temos, numa escala federal, o reporte de fluxo de transporte para o DENIT. Então, anualmente, né, todos os expedidores devem declarar as rotas que foram realizadas ao ano anterior desse transporte de produtos perigosos, né, informando ali quais foram os números ônus, qual foi essa quantidade que foi transportada para essas regiões aí do país. A Coordenação Municipal de Defesa Civil, né, de São Paulo, a CONDEC, ela também faz esse rastreamento e está bastante ligado a essa licença também, que agora vai ser o assunto que eu vou falar para vocês, mas também tem um reporte aí anual, que o Edmilson vai comentar a fundo, né, como funciona esse reporte, que vocês, expedidores, devem fazer aí a coordenação.
Bom, entendendo agora a base do transporte rodoviário de produtos perigosos, vimos que todos esses atendimentos da NTT eles devem ser cumpridos aqui no município também, mas o município de São Paulo ele também possui algumas legislações próprias, né? A cidade de São Paulo é uma cidade que tem um tráfego de veículos imenso, né? Se a gente for comparar com outras cidades, então até por isso que tem essa preocupação, né, no atendimento à emergência, né? A mitigar esses riscos aí durante o transporte de um produto perigoso. São Paulo tem um decreto que é o 50446. Ele é de 2009, então é um decreto que está bastante desatualizado até, mas é um decreto que regulamenta o transporte de produtos perigosos por veículos de carga nas vias públicas do município de São Paulo. Então, esse decreto ele fala sobre a obrigação de ter a LTPP, né, dos transportadores tirarem essa licença, né, ou os próprios expedidores barra transportadores, quando a gente está falando de um veículo próprio, né, existem empresas que não trabalham com transportadoras, né, ela mesma transporta esse produto. Sobre a necessidade do plano de atendimento a emergências, né, que o pai está vinculado ali também a retirada dessa licença, então só após a aprovação do pai é que vai para a etapa de licenciamento aí desse veículo. E nós tivemos uma única atualização recente aí, que foi o decreto 60169 de 2021, que trouxe pequenas alterações aí que não mudam aí de fato o corpo do texto do decreto original, tá? E ele não revoga o decreto 5446. Então, algumas especificações novas relacionadas à LTPP, formas de retirada dessa licença, mas ainda é um decreto que está muito desatualizado, né? Antigos textos dele até remete à resolução antiga da NTT, que eu vou mostrar aqui para vocês. Então, carece um pouco desse suporte aí da prefeitura em atualizar até esse regulamento. Mas, de fato, é um regulamento que está vigente, né, e deve ser cumprido. Inclusive, ele prevê algumas infrações no descumprimento desses itens de atendimento que o Edmilson vai falar daqui a pouco. Então, o que esse decreto ele considera? Ele considera produto perigoso os materiais, substâncias ou artefatos que possam acarretar riscos à saúde humana e animal, bem como prejuízos materiais e danos ao meio ambiente, conforme definidos na Resolução 420 de 2004. Então, vocês viram, né, que eu apresentei para vocês, 420 de 2004, né, foi atualizada, 5232, 5947, e agora nós estamos com a 5998. Né? Então, ele até coloca lá que é na 420 e nas demais normas específicas que alterem ou atualizem essa legislação. Então, temos que considerar aqui os produtos classificados pela legislação atual da NTT. Referente ao trânsito de veículos que transportam produtos perigosos. Então, o artigo 4º, ele fala que as condições e restrições à circulação, estacionamento, parada, carga e descarga de veículos que transportam produtos perigosos nas vias públicas do município de São Paulo serão disciplinadas mediante portaria, especialmente no que se refere à definição de rotas e horários alternativos. Então, se vocês verificarem, né, o município de São Paulo, ele traz ali limitações quanto ao horário de circulação desses veículos que trafegam aí com produtos perigosos, né? Então, não é em qualquer horário que pode trafegar com produtos perigosos. O artigo 5º, ele fala que o transporte de produtos perigosos nas vias públicas do município de São Paulo somente poderá ser realizado por transportador devidamente inscrito no cadastro de transportadores de produtos perigosos e com veículos detentores da licença especial de transporte de produtos perigosos, LETPP. Então, em todos os casos, né, não temos exceções aqui, nem quando estamos falando em quantidades limitadas, tá? Nós temos aquelas exceções de quantidades limitadas vinda da NTT, né? Mas para a licença de transporte no município de São Paulo, se você já estiver transportando ali 1 litro, 5 litros de um produto perigoso, ele já é suficiente para que tenha essa licença, tá? Então, não tem essa exceção para essa licença. Para a obtenção da LTPP, o transportador deverá alternativamente, e aqui a gente teve uma alteração de 2021,
ou obter a aprovação do PAI perante a Secretaria do Verde do Meio Ambiente, né? Então, esse PAI ele vai ser publicado e, posteriormente, vocês conseguem a licença, fazer os trâmites de licença junto com a Secretaria do Verde do Meio Ambiente, ou comprovar perante o DSV a aprovação desse plano ou documento similar pelo órgão ambiental federal do Estado de São Paulo, né? Então, tendo a licença, né, esse veículo ele vai portar uma tag, né, que vai identificar se esse veículo ele está ou não com essa licença e se essa licença ela está válida ou não também. Bom, agora eu passo a palavra ao Edmilson, né, que vai falar um pouco para vocês referente a essa questão do reporte do fluxo de rotas à coordenação do CONDEC. Edmilson, fica à vontade. Obrigado, Natália. Bom dia a todos. Senhores, na CONDEC nós temos nós acabamos fazendo a gente poder fazer as duas primeiras partes da parte de defesa civil, que é a prevenção e também a preparação para ações de defesa civil. Por gentileza, pode dar início ao slide, por gentileza? Tá. Consegui. Desculpa, Edmilson, qual slide? É o anterior? Da parte da introdução, por gentileza. Esse daqui é o primeiro. Sim. Senhores, como é de costume, eu sempre recebo a seguinte pergunta: de qual informação que é necessário? De que ano? Por exemplo, esse ano de 2023, as pessoas precisavam simplesmente reportar as informações do fluxo e do transporte de produtos perigosos referente a 2022. Então, sempre é do ano anterior, é o ano cheio, do dia 1º de janeiro a 31 de dezembro. Há pessoas que me fizeram o reporte desta informação, por exemplo, como são 3 meses, são os 3 primeiros meses de cada ano, a pessoa passou para mim as informações no mês de fevereiro. Ela também aproveitou e tentou passar de janeiro daquele ano da informação. Não, eu preciso do dia 1º de janeiro a 31 de dezembro do ano anterior. O envio desse formulário deve ser realizado no primeiro trimestre. Então, o que a gente pode considerar? O primeiro dia útil do ano. Por exemplo, esse ano, se eu não me engano, o primeiro dia útil foi no dia 3. E até o dia 31 de março. É sempre nessa contagem. Nunca... tem pessoas que falam assim, mas eu tenho que enviar logo no dia 1º de janeiro? Não. A partir do primeiro dia útil do ano. Depende do calendário de cada ano. Às vezes, a prefeitura ela chega a fazer algumas pontes de recesso de trabalho. Então, pode mandar tranquilo durante a ponte, porque no primeiro dia útil daqui eu pego essa informação, faço a análise e também peço o e-mail de confirmação se foi ou não aceito esses documentos. O próximo slide, por gentileza. No artigo 3º da lei, os produtos perigosos de que se trata esse decreto ficam agrupados na seguinte conformidade. Podem reparar que, infelizmente, a nossa lei está defasada, como a Natália disse. Ela está ainda atrelada à resolução 420 da ANTT. Porém, eu já faço uma analogia, eu já utilizo a mais atualizada, que é eu esqueci o número, perdão, senhores. 5998, Edmilson. 5998. Muito obrigado, Natália. É muita confusão, né? Muita legislação aí atualizando. Exato, é muito número, lamento.
Então, vocês podem usar como base as mesmas informações que vocês passam à NTT. Qualquer dúvida, a lei, por ela estar há mais de 10 anos, praticamente aí, 14 anos, sem uma atualização, nessa parte das informações, utilizem o parâmetro da NTT. Eu sempre vou respeitar a NTT, porque é ela que, vamos dizer assim, ela está numa instância superior, então vou usar ela como base. O próximo slide, por gentileza. Constitui deveres, obrigações e responsabilidades dos agentes envolvidos no transporte de produtos. Todos os previstos na regulamentação federal em vigor. O envio à CONDEC anualmente pelo expeditor nos meses de janeiro a março. Volto a insistir, é no primeiro dia útil de janeiro, até o dia 31 de março. 31 de março. Se 31 de março for no domingo, pode enviar, porque no registro que vier 31 de março, às 23h59, eu ainda vou aceitar. Eu não vou aceitar a partir do 1º de abril. O relatório contém informações quanto ao fluxo de todos os produtos perigosos embarcados no ano anterior, ao nome e classificação dos produtos transportados, ao volume anual de produtos transportados, aos esquemas de atendimento de emergência, relacionando os recursos humanos, materiais disponíveis e o sistema de acionamento. Vamos lá. O fluxo de todos os produtos perigosos, não importa a quantidade, por menor que seja, é necessário informar. Lembrando, esta informação aqui nós utilizamos em duas primeiras fases do ciclo de defesa civil, que é a prevenção e a preparação. Essas duas partes, elas necessitam de informações, que a gente chama de bases de inteligência, que é o quê? Como é que eu vou poder ter uma atitude preventiva se eu não saber o que está acontecendo? Qual é o volume, por menor que seja, que está passando por dentro da cidade? O quanto a minha cidade está vulnerável a esse tipo, a um acidente referente a tais produtos? Qual que é a preparação? Nesse caso, dependendo eu posso explicar mais ou menos por cima. Eu faço uma análise cruzada da quantidade que está passando pela quantidade de acidentes ou incidentes dentro da cidade. Eu faço ali uma normativa, eu posso usar isso como base científica na solicitação de mais equipamentos, de equipes mais treinadas, da quantidade no atendimento, na qualificação dos atendentes, porque a Defesa Civil ela trabalha num sistema integrado. Nós não somos vamos dizer assim, autodependentes. Pelo contrário, nós trabalhamos com um sistema de gerenciamento. Nós articulamos com os outros órgãos, dentre eles CETESB, Bombeiro, SAMU. Então, a gente senta com essas entidades e falamos, houve um aumento, houve tais problemas, o que é necessário? Muitas vezes, nós preferimos investir nos órgãos que já existem, Bombeiro, SAMU, CETESB, do que criarmos um aqui. Por quê? É criar um conflito, muitas vezes. Nós entrarmos como que eu posso dizer, acabamos criando, sobrepondo, nós acabamos criando algo não harmônico. Então, trabalhar em conjunto nesse ponto, eu necessito dessas informações, até passar para eles. O fluxo de todos... obrigado. Pode passar. Ao expeditor. Isso. Constitui deveres, obrigações e responsabilidades dos agentes envolvidos, portar o transporte de licença especial de trânsito de produtos perigosos, o LETPP, que por acaso você só vai conseguir o LETPP se tiver informado a nós. Tanto a Secretaria do Verde e Meio Ambiente como a CET ou outros órgãos, elas consultam a Defesa Civil se a empresa está ou não está de acordo com a legislação, se ela informou ou não esse fluxo de produtos perigosos do ano anterior.
A fixar padrão Brasil ID no veículo é necessário. A Condec ela colocará à disposição dos membros do Conselho Municipal de Transporte de Produtos Perigosos as informações contidas no relatório referido no inciso 2, ou seja, toda vez que os entes que solicitarem isso, tanto da esfera municipal como da esfera estadual, solicitar essa informação, eu passo cadastros para ela. Eu passo esses dados. Eu tenho ali um controle, como se fosse uma lista positiva das pessoas que informaram. Eu informo. Eu passo para ela, olha, a empresa me informou tais coisas. Geralmente, é justamente o que ela me envia via e-mail. É aqueles documentos escaneados que eu envio de volta e reporto com ela, com todas. Se possível, eu mando até a cópia dos e-mails de troca de informação que eu tive com essa empresa. Porque muitas vezes a empresa ela errou alguma vez, aí eu mando um e-mail dizendo, olha, refaça tal coisa. E ela, ou as dúvidas dela também. Porque nessas dúvidas, a gente consegue, vamos dizer assim, ali traçar uma meta com esses entes. Por exemplo, muitas das dúvidas apareceu esses últimos 2 anos e a Intertox, vendo essa necessidade, nos procurou para fazer essa palestra. Eis ainda um dos fatores da gente manter esse cadastro positivo junto com os e-mails que você nos enviam. Próximo, por gentileza. Aí, na observação das disposições estabelecidas neste decreto, sujeitará o infrator às seguintes penalidades aplicadas pelo DSV, sem prejuízo das demais sanções estabelecidas na legislação federal, estadual, municipal. Ou seja, é cumulativo. Multa prevista no inciso 1 do artigo 10. Esse valor, ele vai ser corrigido. Quer queira ou não, ele pode estar estipulado, mas aí, muitas vezes ela vai sofrer correção através do TCM. Retenção do veículo até que seja sanada a irregularidade pelo responsável. Inclusão do infrator na relação das empresas que descumprem a regulamentação. Nesse terceiro item, podem até caçar a LETPP da empresa. E vamos dizer, vai que essa empresa ela se envolve em algum problema, algum incidente dentro da cidade de São Paulo. E ela vai ter que responder juridicamente. O fato de não ter comunicado ou estar irregular frente a esta lei é um peso a mais para o juiz, ali estipular uma penalidade. E, com certeza, o Ministério Público irá nos cobrar essas informações. E passaremos essas informações, com certeza. Por gentileza, o próximo. Ao expeditor serão aplicadas as penalidades constantes no inciso 1 e 3 deste decreto quando não encaminhar a Condec o relatório, embarcar produtos perigosos em veículo desprovido de LETPP. Exatamente, é uma das consequências. Como eu disse, nós mantemos esse banco de dados positivo. O negativo a gente ainda está verificando uma maneira da gente criar esse banco de dados negativos para cruzar com as informações anuais. Mas, com certeza, a CT e a Secretaria de Verde e Meio Ambiente, ela entra em contato conosco e nós enviamos dados referentes às empresas. Parágrafo único. Fim do prazo previsto do inciso 2 do artigo 19 desse decreto, a Condec encaminhará ao DSV a relação dos expeditores infratores. Esse é o banco de dados negativos que a gente ainda está criando. Infelizmente, a prefeitura ela ainda é morosa em algumas partes de informação, mas nada, vamos dizer assim, que não possa ser melhorado. É uma das coisas que a gente vai discutir aqui. Próximo, por gentileza. Aí vamos à parte agora do preenchimento. Esse detalhe, senhores, é um dos pontos que mais cria conflito e mais dúvida com os senhores, o que é cabível, porque são informações que muitas vezes vocês não entendem porque necessitamos. Vamos lá. Razão social. Muitas empresas ela têm um nome como razão social e um outro nome fantasia. Então, por gentileza, preencham os dois. Preencham os dois.
Tem empresas que ela só me envia o nome fantasia e não a razão social. E quando eu vou pesquisar pelo CNPJ, tem lá um nome de razão social. Por gentileza, coloquem os dois, se possível, por extenso. Por extenso, por quê? Para que eu possa conferir lá na frente esta informação. E outra também, para não causar dúvida caso uma averiguação. Há, infelizmente, empresas com nomes semelhantes. Pode acontecer isso, já aconteceu, de criar até confusão. Empresas grandes nós conhecemos, mas há empresas de médio porte e que, por acaso, elas levam até. Eu já peguei um caso de uma pessoa que ela tem um nome, a razão social é dela e ela usa um nome fantasia. E na hora de cruzar os dados deu problema. Então eu tive que entrar em contato e saber o que estava acontecendo. O endereço do e-mail é muito, mas muito necessário, porque às vezes a empresa ela vai me mandar esse relatório através de um e-mail de uma outra pessoa, de um terceiro. Ela contratou um terceiro para fazer esse preenchimento e eles me mandam por esse e-mail de terceiros. Eu necessito de um e-mail da empresa para justamente haver uma troca de informações e uma forma de contato mais rápido também. O CNPJ, o CNPJ que é necessário para que eu possa confrontar. Por exemplo, existem empresas que ela tem várias, se eu não me engano, tem empresas que eu já peguei uma com oito variáveis de CNPJ. Ela tem várias, ela tem a sede e tem as suas filiais. E ela tem que fazer individual. Ela tem que fazer de cada uma. Por quê? Para que eu saiba da onde, quem é e da onde está partindo, porque suas filiais nunca são junto com a sede. Tem umas no interior de São Paulo, tem outras no interior de Minas, e por aí, em vários lugares, e passam por dentro de São Paulo. Eu preciso saber para justamente ter uma visão mais ampla do que está acontecendo no transporte de produtos perigosos da cidade. O meio de transporte, o tipo de transporte é rodoviário, é padrão, e o meio de transporte é caminhão. Carro particular não é indicado. Acho que a maioria aqui já entende por quê. Porque o risco é grande. Por menor que seja o produto, no ponto de vista de resposta, de análise de risco, o carro particular, um carro que foi fabricado para uso doméstico, ele não vai atender umas especificações necessárias para transporte de produtos. O telefone de emergência. Eu necessito de um telefone de emergência, sim, da empresa. Não precisa ser um que eu vou ligar 3 horas da manhã, mas eu necessito de um contato da empresa. Um contato. Tem gente que preenche isso e não coloca nada. Eu preciso do contato da empresa. Para que, justamente, num caso de maior criticidade, de uma hora de emergência, de gerenciamento de crise, eu tenho esse contato da empresa. Próximo, por gentileza. Agora a parte de dados técnicos. Logradouro tem que ser por extenso. Sabemos que muitas vezes tem vários, dependendo da cidade, existe ruas com anônimos. Então, por gentileza, completo. Ou, se possível, sem abreviações que possam causar algo dúbio para interpretar o endereço. O número completo, se tiver 32A, 42B, já aconteceu de eu receber endereços como 125M, porque era uma quadra. Por gentileza, ponha todos os detalhes, para que justamente a gente, caso tenha que visitar a empresa, a gente tenha como chegar. CEP, somente números. A cidade, nome completo, por extenso, por gentileza. O bairro, nome por extenso também. Sabemos que, dependendo da cidade, ela vai ter anônimos. Eu tenho cidades às vezes, bairros, acho que, se eu não me engano, é Belo Horizonte, tem o bairro de Santa Teresa e o bairro de Santa Terezinha. Pode causar essas dúvidas. Eu não sou de Belo Horizonte, sou da cidade de São Paulo, e em São Paulo também a gente pode causar
essas dúvidas. Como em São Paulo tem o Jardim Letícia e o Jardim Letícia. A UF é sigla do Estado. Localização geográfica. Sei que muitos não sabem como localizar, mas se você jogar no Google Maps o número, o seu endereço, vai aparecer embaixo a localização geográfica da sua empresa. É bom colocar, para que aí o caso também necessite localizá-la, criar até mesmo mapas de risco. Senhores, aqui nós trabalhamos no setor de prevenção, nós trabalhamos tanto com mapas de risco, como geoprocessamento de dados. Então, a gente coloca também esses dados. Lembre-se, quanto maior quantidade de informação e mais exata, melhor para nós podermos fazer um mapa e uma mancha de risco da cidade, não só da cidade de São Paulo, mas de todo o Brasil. A Defesa Civil, ela trabalha com informações e nós distribuímos essas informações para os órgãos competentes. Próximo, por gentileza. Outra um, por gentileza. Dados do responsável legal. Endereço por extenso, novamente. Número. Dados do responsável legal. Tem gente que não coloca o nome da pessoa. Eu necessito saber do nome da pessoa. Eu necessito saber com quem eu falo no caso de emergência. Isso é ultra necessário. Se não me vem essa informação, eu simplesmente barro a documentação, não vejo o resto. Eu barro e reporto para a empresa para que ela complete. Se isso for acontecer, como já aconteceu várias vezes, nos últimos dias, talvez a empresa não vai cumprir o tempo legal e eu não vou aceitar uma prorrogação. Por quê? Porque ela enviou com erro no tempo certo e ela tem que preencher. Próximo, por gentileza. Plano de atendimento a emergências, que esse caso é o responsável técnico. Recursos humanos treinados e capacitados. Por gentileza, preencham. Essas informações, muita gente já me perguntou, pô, mas é a minha empresa, eu contrato uma empresa de transporte para fazer esse transporte, mas eu tenho o meu pai e a empresa de transporte tem a dela. O ideal é que seja o pai da empresa de transporte, porque é ela que vai atender a ocorrência do produto perigoso em trânsito. Então, a transportadora ela tem essas informações. Pede para ela, tanto que anexe também a cópia, porque num caso de emergência, por exemplo, aconteceu um grave acidente na Marginal, o nosso centro de controle vai entrar em contato conosco, eu envio para ela a pasta da empresa e vai conter lá as informações. Então, às vezes, eu vou ligar para a empresa e falo, olha, caminhão tal, da empresa tal, que tem um contrato com vocês, ela sofreu um acidente. Por gentileza, qual o tempo de resposta, para onde vai, todas as informações necessárias, tá ok? A empresa conveniada para a prestação de serviço. É justamente isso. Muitas empresas, por exemplo, ela terceiriza esse plano de atendimento. Geralmente, tem empresas especializadas no mercado, então é só colocar o CNPJ da empresa e o nome, e também preencher o restante dos dados. Próximo, por gentileza. Tem que constar o local para remoção provisória, para a gente poder ter uma ideia. É capaz da gente ajudar no transporte. Como? Isolando o local, fazendo uma rota segura para ela passar. Entre em contato com a CT, a gente cria ali. Há várias formas da gente poder ajudar, mas eu preciso das informações. Equipamento de controle e contenção de vazamento, equipamentos para atendimento, EPIs, é necessário informar. Transportadoras que operam para o expedidor. Esse das transportadoras é aquela relação nome CNPJ, nome e CNPJ somente. E o termo de responsabilidade. O termo de responsabilidade, senhores, recebi vários sem assinatura. Um documento sem assinatura acaba não tendo a validade necessária. Então, é necessário assinar. Pode colocar até assinatura eletrônica. Muitas empresas trabalham com assinatura eletrônica e eu aceito, mas é necessário que a pessoa assine e carimbe a folha. Senão, para mim, não tem legitimidade alguma, porque sem assinatura parece que a pessoa nem conferiu. Aqui nós trabalhamos dessa forma.
se eu faço um memorando, se eu faço um ofício, por menor, até mesmo um e-mail sem assinatura, mesmo que eletrônica, não haverá validade. Próximo, por gentileza. A relatório de fluxo de caixa. Isso causa muita confusão nesse preenchimento. Vejam aí, são dados o ano referente, novo, a referência aqui é sempre o ano anterior, de 1º de janeiro a 31 de dezembro do ano anterior. O CNPJ, a razão social, o bairro, cidade, unidade federativa e o endereço. Reparem, o mais simples possível, mas por extenso para que não cause confusão. Muitas vezes a gente confunde, são muitas informações. Trabalhamos aqui com muitas cidades, praticamente. Então, é capaz de que isso não escape da nossa observação. Próximo, por gentileza. Código ONU, classe de risco, descrição do produto, grupo de embalagem, código da embalagem. A Natália ela já foi muito bem detalhada nessas explicações. Vou respeitar todas da NTT. Então, da forma que vocês preenchem da NTT, é a forma de preencher esse, da forma mais simples, para que não cause confusão. Eu não vou criar nada muito, vamos dizer assim, complicado. Utilize as mesmas informações que estará tudo dentro da legislação de São Paulo. Então, vamos lá. Essa parte aqui é interessante. Muita gente fala assim, olha, eu tive 3 notas para o mesmo endereço. Eu tenho que fazer a informação das 3 notas? Não. Agrupa tudo. Por exemplo, para um endereço X, você, durante o ano, fez 3 entregas naquele endereço X. Então, você coloca endereço X total. Se foi quilos, litros, toneladas, também podemos aí citar quantidade de unitário, né, que seriam 100 unidades, 200 unidades, por aí vai. Porque eu também vou cruzar com a informação do tipo de embalagem. Então, sem problema. Mas tem que ser. Por exemplo, o bairro é o mesmo, o endereço é diferente, são empresas diferentes. Então, são diferentes também essa informação. Por exemplo, eu tenho no bairro de Santa Efigênia a empresa X, Y e W. Eu vou ter que fazer uma para cada. Não é porque é no mesmo endereço, na mesma rua, porque, vejamos, aqui em São Paulo nós temos a Avenida Sapopemba. Ela já está no Guinness Book como uma das maiores avenidas do mundo. Ela cruza praticamente, se eu não me engano, 6 subprefeituras. Então, se a pessoa fala assim, ali tem várias empresas, não. Para cada empresa tem que ser uma informação diferente e na quantidade específica. Por gentileza, o próximo. Principais dúvidas? Bom, pessoal, obrigada pela atenção de todos. A gente vai começar a nossa rodada de dúvidas. Primeiramente, eu já gostaria de informar vocês que a gente vai disponibilizar depois o material, né? O vídeo vai ficar disponível também e a apresentação. A Natália tem algumas dúvidas aí que vai questionar o Edmilson e depois a gente passa também para algumas outras que tem aqui no chat. Certo, obrigada aí pela apresentação, Edmilson. É um tema bastante relevante que geraram muitas dúvidas, né? Eu até estou vendo que tem uma quantidade bem grande de dúvidas, né? Até o que a gente não conseguir responder aqui pelo webinar, né? A gente vai responder posteriormente. Bom, Edmilson, vamos lá. Eu acho que você passou um panorama, assim, bem legal, né? Referente a esse reporte, a necessidade, como que vocês trabalham com essas informações, né? Como a Defesa Civil trabalha com essas informações. E a dúvida principal ainda gira em torno aí sobre o período desse reporte, né? Você falou que é de janeiro até março, mas existe alguma tolerância? Vocês dão alguma tolerância caso ultrapasse ali um pouco de março ou não? Deu a data, não dá para fazer o reporte ainda?
Senhorita, para que haja uma tolerância, é necessário ser feito ou uma portaria ou uma publicação do nosso coordenador ou de outro órgão da prefeitura, dando essa tolerância. Nesses 3 últimos anos que eu estou trabalhando, não houve nenhuma publicação referente a isso. Então, é respeitada até o dia 31 de março. Ótimo, ótimo. E caso, vamos supor, caso a empresa ela nunca declarou, né, a Condec essas rotas, e ela começou a declarar esse ano, mas não declarou de 2019, 2018. É possível fazer esse retroativo? Eu entendo que não, né, já que você está falando que não tem essa tolerância, mas para a empresa, ela precisa fazer esse retroativo? Tem alguma forma dela fazer o seu retroativo ou não? Já passou, não consegue mais fazer mesmo. Ótima pergunta. É muito frequente também esse questionamento ao longo do ano. Passou o dia 31, entra o mês de abril, já começa esse questionamento. E o que acontece? Eu não recebo autorização para fazer retroativos. Eu não recebo Uhum. autorização para fazer o acolhimento desses documentos de forma retroativa. É uma das coisas que a lei ela se torna muito rígida nesse ponto. Ela fala do ano anterior. Ela não fala de anos anteriores. Então, muitas empresas que passaram por auditoria perceberam que haviam falha dessas informações, mas infelizmente eu não posso acolher retroativos e pedir a autorização posterior. Mais um motivo aí para a gente deixar claro que o reporte deve ser realizado, né, Edmilson? Não Sim, adianta passar 5 anos e aí estão estudando o acidente que ocorreu, os órgãos solicitar essa informação e querer fazer hoje o reporte que deveria ter sido feito há 5 anos atrás, né? sim. Bem entendível sobre isso. No relatório do fluxo de caixa, né, deve-se inserir apenas as rotas que passaram pelo município de São Paulo. Ou, então, deixa eu pensar aqui um exemplo. A empresa ela não tem como destino o município de São Paulo, mas porventura ela passou dentro do município de São Paulo. Ela deve declarar essas rotas que passaram, né? Mesmo que o destino final não tenha sido dentro aqui do município. Sim, a cidade de São Paulo, ela, vamos dizer assim, ela muitas vezes ela não é receptora de grande parte desse material. Ela é simplesmente vamos dizer assim, uma rota de escoamento desses produtos. Vamos dizer, nós temos uma empresa, geralmente, do Mato Grosso do Sul, porém, o produto dela vai chegar no Porto de Santos. O caminhão, por acaso, passa pelo Rodanel, que um dos trechos dela beira por dentro da cidade de São Paulo. Por menor que seja esse trecho, ela tem que nos informar, porque é através dessa informação que a gente vai entender esta rota. Se eu não me engano, a, T, ai, a DNT, se eu não me engano, ela faz uma estimativa total. Nós fazemos somente parcial da cidade de São Paulo. Isso, o DENIT, né, Departamento de Isso, Infraestrutura, ele DNT. considera a escala federal, né? Até tem dúvidas sobre isso que a gente depois aborda individualmente, porque não é o tema do webinar, mas de fato, né? O DENIT ele está preocupado numa escala federal, né? O quanto de produto perigoso que está indo em todas as regiões do Brasil, justamente para ter esse entendimento, né? Conseguir mensurar o quanto de produto perigoso vai para determinadas localidades, né? E o quanto que de fato, o governo precisa de iniciativas aí de prevenção desses riscos. Você falou dessa lista, né, que você tem acesso das empresas que fizeram esse reporte, né? Mas existe, hoje, não, pelo que entendi, não existe uma lista de quem não cumpriu o regulamento, digamos assim, né, Edmilson? O que você tem é só a lista de quem cumpriu. Porque tem dúvidas ainda de empresas querendo saber, será que minha empresa ela está reportando ou ela não está? Isso é possível se ela entrar em contato com vocês? Ela consegue saber? Sim, sim. Eu tenho um banco de dados total desde os últimos 5 anos. Então, ela pode me procurar. Eu faço a verificação dessa empresa e, conforme for, a gente manda um e-mail dizendo, ó, foi ou não foi enviado no período, entendeu? Por exemplo, tem algumas Uhum. empresas se eu não, tem uma empresa, acho que é do Paraná, é do Sul,
do Brasil, que entrou em contato comigo ano passado, perguntando justamente sobre esse problema, que ela falou assim, olha, houve um hiato durante a nossa... durante a auditoria, a gente percebeu que houve um hiato referente a isso. Então, eu gostaria de saber se houve ou não houve. E eu fui atrás. E tinha lá, inclusive, a cópia do e-mail de envio dando o positivo do envio desses documentos. E reportei para ela, escaneado, bonitinho, para que ela pudesse colocar nos documentos dela junto à auditoria. Então, nós temos esse controle positivo. O negativo das empresas que não informaram, infelizmente, a gente ainda não tem. O que acontece? São Paulo é uma cidade que ela tem dimensões continentais, praticamente. A gente pode falar de vários tipos dessas dimensões, tanto climáticas como urbana, quanto demográfica. E a cidade, a prefeitura, ela tem essa mesma dimensão. Ela tem uma estrutura que muitas vezes é semelhante à de países europeus, pelo tamanho, pela quantidade. E cada secretaria, cada unidade municipal, ela tem a sua caixa de informações. Ela tem a sua caixa de informações. Desde que o prefeito Ricardo Nunes assumiu, ele viu que todos têm informação. Porém, está fechado dentro da sua unidade. Ela não consegue ainda se comunicar entre todos. O network entre todos é meio complicado. Então, ele está criando um sistema chamado Smart Sampa, que é o quê? Essa informação que a gente tem aqui do fluxo, ela é passada para a Defesa Civil, mas ela também é importante para a Secretaria do Verde e Meio Ambiente, para a CET, para o Corpo de Bombeiros, porque o Corpo de Bombeiros, ela é uma estrutura mista. Ela tem participação do município e tem participação do Estado. Então, ela participa também das informações do município. Temos a CETESB, que apesar de ser um ente estadual, ela também precisa das informações do município e age muito bem dentro do município. E ele está criando esse sistema de informação. Então, logo, logo, nós vamos ter um reporte mais rápido. Essas caixinhas vão ser compartilhadas. E é necessário essa informação ser mais viva, muito mais dinâmica. E a gente está trabalhando para isso. Por isso que, muitas vezes, esse cadastro negativo é difícil, porque essa informação ou está com a Secretaria do Verde e Meio Ambiente ou está com a CET. Porém, quando eles têm a dúvida, eles nos procuram, vice-versa. Por isso que existe um Comitê Municipal de Transportes de Produtos Perigosos. Ótimo, ótimo. Essa questão do Smart Sampa, eu acho que veio também para unificar todas essas declarações, né, que são exigidas aí por órgãos ambientais, também seria uma base de controle aí, se essa empresa está conseguindo atender todas as legislações existentes, né, se essa informação fosse imediata, eu entendo que vocês conseguiriam também agir muito mais rápido, né, porque só tem a informação do ano anterior, às vezes já teve a ocorrência, já teve um acidente, né, então isso dificulta bastante para vocês. Hoje, então, Edmilson, ainda não temos um planejamento aí para a criação de um sistema específico que possa imputar essas rotas, né? O envio é feito por e-mail mesmo dessas planilhas, né? Direcionado à prefeitura, e aí vocês fazem esse aceite desses documentos, né? E também não é gerado nenhum certificado, né, Edmilson? Exato. Ainda temos esse problema de ter um documento oficial. Como a gente está planejando resolver esse pequeno problema, remediar esse problema? A NTT ela tem aquela forma que você preenche online esse fluxo de caixa e automaticamente expede a autorização. Com isso, você imprime e coloca junto com seus documentos para uma futura auditoria. A mesma coisa nós estamos pretendendo. Porém, a gente necessita aí também justamente vincular isso com o Smart Sampa. E o Smart Sampa ele está acho que na terceira ou quarta fase de estudos e de implementação. Estamos fazendo isso em partes. Mas logo, logo, se Deus quiser. Outra coisa também que vai ajudar a implementação, o que a gente está fazendo aqui, esse webinar, porque como é algo oficial, nós vamos gerar uma ata, passar para a coordenação, que vai passar para a nossa secretária, que irá apresentar
para o prefeito e mostrar a necessidade da gente, vamos dizer assim, viabilizar e dinamizar melhor essas informações junto às empresas. As empresas, elas têm consciência do quanto é importante estar dentro da legalidade e o quanto é necessário e o quanto é valoroso estar, vamos dizer assim, elas estarem compromissadas com a segurança. Porém, elas muitas vezes elas não entendem como a gente trabalha e nós também precisamos ouvi-las. Então, é por isso que a gente precisa ter mais desse contato e de mais desse network com as empresas. Então, esse documento vai ser gerado e, com certeza, o prefeito ele tem essa sensibilidade, ele vai pensar melhor nessa solução. Muito bom. Agora eu vou fazer algumas perguntas também que tínhamos lá no chat. A Giovana Moraes, ela perguntou se esse cadastro também tem que ser feito para os resíduos. Sim, também, também. É importante a gente... Desculpa. É importante a gente até falar, né, que está relacionado aí com a resolução da NTT, né, que aborda produtos e resíduos perigosos, né? Então, eu acredito que seja o mesmo sentido, né, Edmilson? Sim, O controle de um resíduo perigoso ou um produto perigoso seria semelhante. porque pode causar algum dano ao meio ambiente ou a pessoas e animais. A gente tem que pensar justamente nisso. É por isso que eu falo, a utilização de transporte adequado, não de um carro particular, muitas vezes. Já houve casos de apreensões de carro particular pela CET e pela CPTRAN, transportando produtos perigosos de forma irregular, em grande quantidade. Grande quantidade que eu digo assim é um transporte Sim. superior do que um uso doméstico. Não, a gente entende, né? A gente vê bastante casos até que até a empresa fala, não, mas às vezes é uma pequena quantidade, né? E não, né? Não é permitido, tá bem claro na resolução quais são os veículos permitidos, né? De carga misto especial, então não tem tolerâncias, né? Se você não está indo, por exemplo, numa loja e comprando uma tinta para uso próprio, né? E a legislação traz sim essas isenções, esses casos, mas não no caso de uma comercialização, né? Que você está levando para um cliente esse produto. Ô, Natália, isso aconteceu muito na época da pandemia, por conta da compra de materiais como o álcool em gel, produtos de limpeza, por conta da procura exacerbada por causa da pandemia. Muita gente procurou o método mais doméstico para esse transporte e o risco aumenta muito. Nós não pensamos em prejudicar ninguém, mas, pelo contrário, pensamos no risco. Se há um risco, por menor que seja, é 1 em 100, mas há 1% de risco, então vamos trabalhar esse risco. Porque se acontecer o acidente, são vidas que a gente perde. Sim, com certeza, né? Temos que trabalhar na prevenção e não na remediação, né, depois do ocorrido. Essa também é o nosso lema da Intertox, que a gente traz aqui para os nossos serviços, é justamente tratar aí o risco químico toxicológico antes que tenha essa ocorrência, né? Não queremos tratar ocorrências também. Vamos para a última pergunta. Vocês falaram bastante, né, sobre o cadastro tem que ser feito no tempo certo, né, não poder fazer o cadastro após esse período. Mas a gente tem perguntas aqui falando sobre caso você não tenha atendido os prazos, tem alguma coisa que possa ser feita para regularizar a situação? Perdão, pode repetir? Eu não entendi direito a pergunta. Caso você não tenha atendido os prazos para o cadastro das rotas, tem alguma coisa que possa ser feita para regularizar a situação? Até o momento, não. Lamento, mas a lei ela é falha nesse ponto. É uma das coisas que eu acho que a gente precisa atualizá-la, porque muitas vezes pode ter ocorrido algum imprevisto. No tempo da pandemia houve muito isso, por conta da falta de funcionários, muitas empresas não conseguiram cumprir esse prazo. Mas, infelizmente, a lei ela não previu isso. Hoje nós procuramos também melhorar, criar um plano B caso aconteça. Porque, como eu disse, a empresa ela tem interesse, mas ela, infelizmente, ela
ela é sensível a crises. E isso a gente pode acontecer. A pandemia mostrou isso, que muitas vezes nós não estamos preparados totalmente para alguma crise, principalmente que possa paralisar as funções de determinadas empresas. Sim. Bom, pessoal, as outras dúvidas que não foram respondidas aqui vão ser respondidas posteriormente por e-mail. Mais uma vez, a gente gostaria de agradecer a presença de todos. Edmilson, muito obrigada pela sua disponibilidade também de nos atender, de fazer essa parceria. Com certeza, foi um material muito enriquecedor, tanto para nós quanto para os nossos, né, participantes aqui. Em nome da Intertalks, agradeço mais uma vez, e contem com a gente, né, na regularização, né, das suas rotas e em outros serviços também. Tchau, tchau, pessoal. Agradeço a todos. Obrigado pela Intertox por essa oportunidade de esclarecimento. Fico de portas abertas também para qualquer conversa. Nós da Defesa Civil, nós prezamos muito justamente isso, o network e o trabalho em conjunto. Nós trabalhamos muito tentando integrar a sociedade e o Estado nas melhores soluções. Muito obrigado. Obrigada, Edmilson. Obrigada a todos, pessoal. Tchau, tchau. Até o próximo. Até mais. Fecho.